Oi pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre a história da Larissa, no nosso Supercast. Sou eu, Super Bianca. Estou aqui com a Mônica, que vai contar um pouquinho da história da Larissa. Oi, me chamo Mônica, eu sou a mãe da Lari. A Lari, ela nasceu de 26 semanas de gestação. Ela nasceu em uma viagem, né? Ela não quis ser catarinense, foi ser paranaense, né? E ela nasceu no hospital onde não tinha recurso, né? Porque mal deu tempo de chegar no hospital, né? Então lá ela ficou por 24 horas, né? E essas 24 horas foram bem críticas para ela, né? Porque nessas 24 horas os órgãos podiam começar a falhar, né? Sim. Porque não tinha oxigênio, ela não foi entubada, ela só estava numa incubadora, né? Aí depois ela nasceu com 1,50 kg. Aí até ela ser transferida para UTI de outra cidade, que foi bem difícil, porque falavam que ela era um feto, que ela não era uma criança, que não valia a pena gastar para transferir ela. Quando a gente conseguiu a transferência dela, ela chegou lá morrendo, né? Então ela chegou lá, ela já estava com 700 gramas. E foram 2 meses na UTI de Irati para conseguir pegar o peso, né? Lá eles davam alta para criança com 2 quilos. A Lari eles liberaram com 1,9 kg, porque ficaram com dó de mim, né? Sim. Só que aí nesses 2 meses lá, a Lari não teve, assim, intercorrências grandes, né? Porém, uma semana antes da Lari vir embora para casa, a Lari foi ponhada em isolamento de contato. Porque ela tava com uma bactéria, né? Não tinha como saber aonde era essa bactéria. Foi tratada com... Tudo muito recente, né? Foi tratada com um antibiótico normal, né? Foram 10 dias de antibiótico. E a Lari foi mandada para casa direto do isolamento, né? Ela passou 2 dias no quarto, aí foi mandada, né? E assim que a gente chegou em casa, a gente viu que a Lari chorava demais. Ela chorava 24 horas por dia e ela tinha vômito em jato, né? Só que aí levava no pediatra. É refluxo. Tá chorando? É um recém-nascido, né? Ela tinha que entender onde ela estava. Ela tinha passado 2 meses em uma UTI e agora ela estava em casa, ambiente diferente, né? Ainda mais que ela teve que fazer uma viagem de 8 horas para chegar em Gaspar de novo, né? Então, por ela ser prematura, toda semana a gente ia no pediatra, né? E a gente percebeu que começou a crescer a testinha dela, né? Cada foto que a gente tirava dela, a gente percebia. E daí o pediatra ali da policlínica, né? Ele começou a achar estranho, né? Aí a gente foi ver na carteirinha dela, que eles dão lá no hospital, né? Sim. Não tinha medida de perímetro cefálico dela, né? Que é a medida da cabecinha. Sim, né? sim. Aí ele me pediu pra mim entrar em contato com o hospital, pra mim conseguir. Foi um pouco difícil também, né? Aí consegui. E lá, quando eu levei, na consulta que eu levei a medida, ele chamou o SAMU e disse que era hidrocefalia, provavelmente. Que se eu levasse ela pra casa, ela ia morrer em casa. Então, Ali ia começar a história, né, Mônica? Ela ficou 1 mês em casa, né? E daí, ali, né, era uma consulta de manhã, a gente ficou até meio-dia no consultório dele, ele teve que desmarcar outras consultas pra ficar com a Lari. Sim. Aí até achar um hospital que aceitasse, né, porque Gaspar não tinha recurso pra hidrocefalia, né? Aí o Santa Isabel aceitou ela, a gente foi transferida, era 8 horas da noite, né? E lá que fizeram uma tomografia, que a tomografia, no caso, ia diagnosticar a hidrocefalia, né? Porque só na tomo ia mostrar como é que estava o cérebro dela. Que a hidrocefalia, ela é conhecida popularmente como cabeça d'água, né? Antigamente, Sim, né? sim. Que a cabeça cresce e é água no cérebro, né? Aí, lá, quando veio um neurocirurgião, né? Conversar comigo, já era umas 10 horas da noite, mais ou menos. E eles me explicou que ela estava com uma infecção no cérebro e que era uma infecção muito grave. Mas daí eu, na minha inocência, pensei, não, então ela não tem hidrocefalia, é infecção. Ele, não, ela tem hidrocefalia. O que causou a hidrocefalia foi essa infecção no cérebro. Aí, só que ainda não tinha caído a ficha, né? Aí ele falou, aí eu achei, né, vai tomar amoxicilina em casa, pronto. Mas não era, né? Naquele dia ele me disse que ela tinha que ir pra UTI e que no outro dia ela começaria a fazer cirurgias, né? Porque a infecção ela estava tão forte, porque ela ficou 1 mês, porque ela veio com essa infecção lá do primeiro UTI. Só que a gente não sabia, né? Então ela ficou 1 mês com essa infecção no cérebro em casa, né?
essa infecção, o cérebro assim que era para ser redondo, vamos dizer assim, Sim. deformou. Formou vários buraquinhos no cérebro dela, causou a hidrocefalia e estava cheio de pus na cabeça dela. Aí ela precisava fazer a cirurgia para drenar esse pus para fora. Etapa. Aí no outro dia, né, de manhã, que ela voltou, ela internava no Santo Antônio, na UTI pediátrica. Sim. E ela era encaminhada para Santa Isabel para fazer cirurgia, porque os neurocirurgiões eram de lá, né? Aí lá, no outro dia, ele veio novamente. Eu acho que ele percebeu que não tinha realmente caído a ficha para mim, né? Do que estava acontecendo, né? Eu tive a Lari com 18 anos, então era tudo muito novo, né? Sim. Aí ele falou assim, me deu a autorização da cirurgia, eu assinei. Aí ele falou assim, olha mãe, você tem que estar ciente de uma coisa. Você tem duas opções. Ou a gente opera hoje, né? Ou a gente não opera. Se a gente não operar, ela vai ter no máximo 2 dias de vida. E se a gente operar, ela vai morrer em cirurgia. Porque ela tem 1% de chance de sobrevivência. Então lá a Lari já foi uma caixinha de surpresa, de vida, de superação, dali começou ela mostrar superação, né? Porque assim, eles não tinham expectativa. Ela era uma criança de 2 quilos, que ia passar por uma cirurgia no cérebro, que já estava com o cérebro todo deformado. Aí ele me explicou que mesmo que, vamos supor, esse 1% ela conseguisse sobreviver, ela ia ser totalmente deficiente. Ela não iria respirar sozinha, ela não iria andar, não ia falar, não ia ter sentimentos, não ia me reconhecer. Então eu tinha que estar preparada para aquilo, que a partir daquele momento morreu minha filha normal, nasceu uma filha especial, né? Sim. E eu fiz a escolha, né? Talvez muita gente pense, eu não teria coragem, mas eu jamais ia deixar minha filha morrer. Como é que eu ia ficar com o peso e eu não fiz nada? Lógico que eu tive medo naquela hora de eu perder ela, né? Mas eu ia perder ela. Se agarrar fazendo essa alguma porcentagem para fazer sendo alguma coisa. Você não ia deixar morrer. Né? Sim. Aí ele falou que ela ia voltar entubada e que daí ia pra UTI de novo e que seria um tratamento de 2 a 4 meses de antibiótico e cirurgias, né? E quando ele veio me chamar, depois de 2 horas de cirurgia, né? Na hora que você vê o médico, veio aquele impacto, né? Porque ele já estava me preparando para mim receber a notícia da morte dela, né? E não, eu escutei o choro dela no corredor. Ela estava chorando, chupando chupeta. E isso já foi... Como é que pode, né? Foi assim, Deus colocou a mão lá e disse, não é a hora, né? Tem que acreditar, né? Não é o fim. Daí ela foi, né? E ficou com dreno. Eles colocavam assim, ela tem várias cicatrizes, né? Aqui na testinha dela, né? Colocou um dreno primeiro. Só que o pus era tão grosso e era verde, era podre na cabeça dela, né? Que não saía. Depois de uma semana tiveram que fazer outra cirurgia por outro dreno, né? Aí todo dia o cirurgião visitava ela no Hospital Santo Antônio, né? E começou com 3 ou 4 antibióticos, os mais fortes que tem, né? Pra tentar amenizar. E começou, né? Era cirurgia e antibiótico. Aí... Essa foi 2 meses que a gente ficou, né? Então, a gente passou 2 meses quando ela nasceu. Sim. Ficamos 1 mês em casa. Passamos mais 2 na UTI, de novo. Aí, recebeu alta. Ficamos 1 mês em casa. A meningite voltou de novo. Porque, como ela pegou no hospital, foi uma meningite multiresistente a antibiótico. E era uma meningite bacteriana. Que no começo eles falavam, uma infecção no cérebro. Eu não levava pra, nossa, é uma meningite, né? Então, não caía a ficha, né? Aí, o que aconteceu? Voltou de novo. Mesmo cirurgias. E cada meningite, o médico falava, a gente não tem o que fazer. Porque a gente tá fazendo, não tá adiantando. Sim. Só que na mesma hora que eles falavam isso, falavam que ela não ia ter sentimento, não ia ter expressão, a Lari começou a sorrir. E a Lari era e é, né? Uma criança extremamente feliz. E eles falaram que não tem lógica isso, né? Porque... ela não conseguia pôr a válvula, né? A hidrocefalia só tem um tratamento, que é uma válvula que é colocada aqui na cabecinha e ela desce por cima e vai até na barriguinha. É importante falar isso também para outras mães, né? Que estão o diagnóstico, assistindo. Né? A hidrocefalia, conforme o único tratamento é a DVP, que é uma derivação que eles colocam no cérebro, onde está a água, para drenar a água. Daí sai no xixi, normal, né? Sim. É uma cirurgia que, lógico, é complexa, né? Você está mexendo no cérebro, mas também é mais simples do que as outras que ela fez, né? Então, é uma mais tranquila um pouco, né?
Mas aí, no caso, a hidro foi sequela da meningite. Sim. A meningite, ela faz parte da Larissa, né? A Larissa é colonizada pela bactéria, assim como eu e o pai dela, porque como a gente tem contato, né? Só que pra mim e pro pai dela é como se a gente tivesse tomado uma vacina, porque a nossa imunidade é boa, então a meningite não faz nada, né? Como digamos assim, a gente tá vacinado, né? Mas pra Lari não. Cada vez que baixa a imunidade, tem a chance da meningite acordar. Ela adormeceu. Porque ela ficou num local do cérebro, né, que os médicos não conseguem explicar como que foi para lá, né? Que não tem como operar. Então, se ficou uma bacteriazinha, ela pode se tornar várias, milhões, né? Então, é isso que aconteceu com a Lari, né? Ela teve a segunda... No primeiro ano de vida dela, foram 3 meningites. Ela ficava um mês em casa, a meningite voltava, né? Aí, o que aconteceu, né? Foi dando as sequelas das meningite, né? Porque eu acho que o pior dela nem foi a hidrocefalia, foi a meningite. Mas sem a hidro, a gente não teria descoberto a meningite. Então, eu acho que tudo tem um porquê, né? A Lari foram no total feito 13 cirurgias, né? Até 1 ano e 5 meses a Lari enxergava, a Lari interagia muito mais. A Lari tomava só Gardenal, porque ela teve uma convulsão, que foi completa, né, de corpo todo, depois de uma cirurgia. Mas o médico falou, não, provavelmente é porque a gente tá mexendo no cérebro, né? Normal que ela tenha. Porque a convulsão, vamos dizer assim, a gente tem um monte de ondinhas, assim, na cabeça, né? Quando elas se chocam, causa uma crise, né? Então, a Lari tinha esses choques, né? Por conta das deformações do cérebro, Sim, né? sim. Aí, lá, com 10 gotinhas de Gardenal, era o suficiente, até 1 ano e 5 meses. Aí, com 1 ano e 5 meses, me chamaram na PAI, né? E me falaram que a Larissa precisava de um oftalmo, porque a Larissa parou de pegar brinquedo. A gente chamava, ela não olhava. E daí veio provavelmente ela tá cega. E daí a gente não queria aceitar isso. Falei, não tá. Porque assim, ela não andava. Atrás da outra, né? Ela não andava, ela não sentava, ela não falava. Sim. Mas ela enxergava. Ela sorria, ela saía na rua sorrindo pra todo mundo, né? E aí a gente foi no oftalmo. Ele disse que o olho dela não tinha reação. O olho dela é perfeito, mas os fiozinhos que ligam o olho ao cérebro, a hidrocefalia e a meningite deformaram, né? E são muito delicados, né? E aonde a Lari perdeu a visão, com 1 ano e 5 meses. Ela ficou cega. Os médicos dizem que ela não enxerga nada. Porém, assim, às vezes a gente percebe que parece que alguma coisa ela vê, né? Mas, assim, segundo o oftalmo, a gente tentou usar óculos, que era aquele bem fundo de garrafa, não teve reação nenhuma. Então, a gente preferiu deixar, porque não adiantava ficar insistindo em uma coisa que estava incomodando ela, né? E não via melhora, né? Sim. E nesse mesmo tempo, a Lari começou a ter espasmos, né? A Lari, tipo, um braço assim, outro assim. E eu comecei a achar aquilo estranho, né? Aí o que eu fiz? Eu filmei e mostrei lá na PAI, né, pro psicólogo. E ele me disse que aquilo era uma convulsão. E aquilo pra mim era novo, né? Porque eu pensei, convulsão é só aquela que se treme inteiro, né? Que eu achei que era só assim. Que a gente mas conhece. Não, é o mais conhecido, que é a convulsão mais forte. Uhum. Mas tem vários tipos de convulsão. Não é um só, tem vários. E ela começou a fazer várias vezes no dia. Então pediram um eletro, e no eletro foi confirmado a síndrome de West, que é uma síndrome rara, que ela faz com que a criança esteja até 170 convulsões em um dia. A Lari chegou a ter 100. Puxa, ela passava o dia todo convulsionando. Cada convulsão que você tem, você perde um neurônio. O neurônio não volta. Ela já perdeu por conta da meningite, por conta da hidro. Sim. Então, automaticamente, você vai perdendo tudo que você faz. O movimento. É como se fosse uma borracha te apagando todos os dias, né? Sim. Aí a gente começou Aí pensa o choque, né? Você recebe que tá cega, você recebe que era muita coisa, né? Uhum. Começamos a tratar com 3 remédios para convulsão. Conseguimos controlar. Em 2019, a meningite voltou. A Lari já estava com 2 DVP, que com 10 meses conseguiram colocar, depois que a meningite estacionou, eles conseguiram tratar a hidro, que era com as válvulas. A Lari tinha uma em cada lado da cabeça, né? Porque a cabeça dela cresceu até o dia que foi ponhada a válvula, né? E daí ela tá com dor. A hidrocefalia causa muita dor de cabeça, causa cegueira, causa várias coisas, né? Mas daí não tinha como tratar. Porque se tratasse, a meningite voltava e era todo, né? Com 10 meses conseguiram pôr. Com 1 ano e pouco
uma válvula parou de funcionar, colocaram mais outra. Mas na colocação dessa outra, o que aconteceu? Mexeu com a meningite em 2019, né? Que foi em julho, se eu não me engano, de 2019, que a gente ficou até outubro no hospital, né? Acho que foram 4 meses. E aí começou tudo de novo. Tiveram que tirar as 2 válvulas. Tirando essas válvulas, a gente sabia que, tipo, esbarrou em qualquer nervinho, qualquer coisa, paralisa, né? A Lari, hoje a gente sabe que também, de tanta cirurgia e coisa e tal, a Lari teve um AVC isquêmico, que não é um AVC normal, né? Que é um AVC que, estoura sangue na cabeça. Não, o dela não tem circulação sanguínea, né? As deformações do cérebro dela, né? A parte esquerda não funciona nada. O cérebro morreu, aquela parte, a outra toda deformada, e ela tem uma partinha mínima que ainda tá do jeito que era pra tá, né? Aí, depois de 4 meses, todas as cirurgias, a Lari usou o sonda gastro, né? Porque falaram que ela não ia mais comer, ela não ia mais fazer nada. Não esperaram pra ver se ela conseguia, simplesmente falaram, não vai, porque não tinha lógica ela fazer alguma coisa, né? Mas por incrível que pareça, a Lari começou... ela superou todas as expectativas, Sim. né? Tanto que os neurocirurgiões, eles dizem assim, a Lari é um milagre, a medicina não explica. Como que a Lari pode? A Lari tem sentimentos, né? A Lari sorri, a Lari reconhece a voz, ela perdeu a visão, ela ganhou de audição, né? Então ela reconhece por toque. Ela é uma criança extremamente alegre, assim, você vê vida nela e você vê vontade de viver. Sim. E na última meningite, tava tão grosso aquele podre da cabeça dela, digamos assim, que eles tinham que pegar uma seringa e tirar. Aí quando eles puxavam, eles lavavam com soro e antibiótico direto no cérebro pra tentar, porque não tinha mais o que fazer. Tanto que um dia eles falaram, mãe, não tem mais o que fazer, vamos mandar ela pra casa assim pra morrer, porque não dá. Não tem mais nada que dê pra fazer, né? Aí ele chegou pra mim e falou assim, olha mãe, agora depende da Larissa. Se ela quer viver, ela vai viver. Só que pra ela viver, ela tem que conviver com essa bactéria. A bactéria não tem mais. Depois de 3 anos, voltou, né? Como é que não tinha mais o que fazer, né? Ela ia ter que conviver. E a Lari, novamente, superou. E a gente escutava do médico, o estado é gravíssimo, tá morrendo. E a Lari lá, dando risada, como se não fosse nada. Tanto que a gente pensava, nossa, será que tá tão mal assim? E o médico falava, não, se ela não tivesse mal, ela não tava numa UTI, né? Sim. Mas era isso, a Lari se superando cada dia, né? E ela ficou bem até ano passado. Ano passado, a Lari começou de novo a ter descontrole das crises, né? Começou a ter várias convulsões no dia. Nessa última meningite foi tirada as DVP. A gente pensou, não, é a hidro de novo, né? Vamos pôr a DVP. Fome no neuro. Não era. Era a evolução. A síndrome dela de síndrome de West evoluiu para síndrome de Lennox-Gastaut. Ela é uma síndrome rara, né? Afeta 2 crianças a cada 100 mil. E é um... Por que aconteceu com a Lari, né? Por que dessa síndrome, né? Não é genético nem nada assim. Acontece em crianças prematuras, em crianças que tiveram asfixia neonatal, em crianças com lesão cerebral, com meningite. Então, a Lari, além da prematuridade, teve a meningite. Hoje a gente sabe. Meningite. Hoje a gente sabe que não tinha como escapar dessa síndrome, né? Então, daí eu escutei novamente, não tem mais o que fazer. Só que assim, eu não aceitava, porque quem conhece a Lari sabe o quanto ela ama a vida, o quanto ela quer viver, o quanto ela é esperta, né? Não era justo eu deixar ela se apagando, né? Porque uma convulsão, várias vezes no dia, era assim, eu tenho a Larissa assim hoje, né? Igual você, aí vai uma borrachinha e cada dia apaga um pedacinho, apaga um pedacinho. A Lari, ela falava, por exemplo, mamá, papá, dadá. Ela dava sentido às coisas. Quando as crises começaram, ela parou.
ela, por último, agora ela nem se mexia mais. Ela só dormia, porque ela estava com super dosagem de medicação, estava usando 5 medicações em dosagem bem superior do que podia. Acordava, convulsionava dormindo. A gente ia pegar ela, estava toda dura, toda rígida. Começou a ter bastante problema respiratório. Aí o que aconteceu, né? Eu não posso ficar olhando isso sem fazer nada. Aí ele veio pro Santo Antônio, que é a nossa segunda casa, né? E lá ela foi transferida para os cuidados paliativos, né? Que foi onde a gente encontrou todo o apoio que a gente precisava. Porque às vezes a gente chegava no pronto-socorro, um médico que não conhecia a Lari, ele não sabia o que fazer. E perguntava para mim, mas eu também não sou médica, né? Então, fez toda a diferença. Quando a Lari foi pro cuidado paliativo, que eu não aceitava, né? Eu não queria muito, porque em 2019 eles encaminharam, mas ela não foi chamada. Só que eu não fui atrás, eu não insisti porque eu não queria. Porque a partir do momento que ela fosse pros cuidados paliativos, eu sabia que ela estava morrendo. E pra mim isso, com ela tão bem, não entrava na minha cabeça, né? Fui lá, começou, a primeira consulta foi terrível, né? Porque, bem justamente isso, cheguei lá, o médico fez eu falar o que era os cuidados paliativos, porque eu tinha que estar ciente do que era, né? Sim. Então, eu falei, né, que era, porque ela estava morrendo. Aí ele falou assim, não, se você me perguntar se eu sou um médico que cuida de quem tá morrendo, eu vou dizer que sim. Mas eu cuido para que isso não aconteça. A gente vai lutar junto com você pela Lari. Ô, Mônica, agora a Lari já tá com 6 anos, né? Isso. Essa história toda que tu contou foi um resumo, mais ou menos, do que aconteceu pro pessoal aí entender. E durante esse período todo, a família gastou, a família procurou ajuda, a família fez o que não podia, o que podia, tentou pegar dali, daqui. Acho que todo mundo também já passou algum perrengue assim. Então a gente fez já esse super podcast para mostrar essa história bonita dessa menina de superação. Dá um toquezinho dessa tarja rosa que passa embaixo, tá passando o Pix, né? Ali é o Pix. Tá certo esse Pix ali? Tá, esse mesmo. E aí como é que a pessoa pode fazer para colaborar? Isso. Né, Mônica? Eu acho que a Mônica pode falar melhor. Não, assim, hoje, né? O que são nossos gastos com a Lari, né? A Lari foi diagnosticada com a síndrome de Lennox-Gastaut. Essa síndrome não tem cura. E a única, assim, é medicação. Quando a Lari foi transferida para os cuidados paliativos, ela estava tomando 5 medicamentos, mas não adiantava, né? Então, o que eles fizeram, né? Quando, no começo desse ano, né? Agora, faz uns 3 meses, houve uma contaminação de uma medicação que a Larissa usava. E essa contaminação acabou levando a Lari várias vezes para o pronto-socorro. E a gente não entendia o que era. Chegava lá, o médico falou, não, tem que ser hipoglicemia. Mas não era. A gente não entendia. A Lari dormia e a Lari não acordava mais. A gente tinha que levar ela para o pronto-socorro. Aí, quando eu fui pegar, porque essa medicação eu consegui pelo alto custo. Era uma das únicas que a gente ganha. Eu fui pegar, lá me falaram que a empresa tinha recolhido todos os medicamentos porque estava contaminado, misturado com outra medicação. E isso quase matou minha filha, né? Meu Deus, que história, né? Meu Deus do céu, sim. Aí, né, o que aconteceu, né? Falei lá pro médico e dei a opção pra ele. Ou ela continuava com uma medicação contaminada, porque sem ela não aguenta ficar nenhuma hora. Ou a gente ia tirando e acrescentava outra medicação. Só que a gente já tinha a expectativa de conseguir o canabidiol, que assim... maravilhoso, é o que a gente estuda já há uns 2 anos, né? Mas a gente não conseguia um médico que prescrevesse, né? E daí eles falaram, não, vamos tirar essa medicação contaminada, porque isso tá fazendo mal pra ela, vamos pôr no lugar o canabidiol. Aí foi 1 mês de abstinência pura, porque ela usava 5 comprimidos dessa medicação por dia, ela era viciada. Aí a gente conseguiu, depois de 1 mês, substituímos. Só que o canabidiol, ele tem um custo muito alto, junto com todas as medicações, né? Você tem algum auxílio financeiro de alguém? O que a Lari ganha é o BPC, né? Que é um auxílio à pessoa deficiência e idoso que nunca contribuiu pro INSS, né? É R$1.300 e um pouquinho, né? Só que isso aí, ele é um benefício para baixa renda. Como o pai da Larissa, ele trabalha fechado, né? Todo ano corta. Todo ano a gente precisa de um advogado, porque eles não levam muito em consideração o que você gasta, e sim quanto você ganha. Aí o que acontece, né? Ano passado a gente precisou de advogado para arrumar, foi uma burocracia muito grande.
Hoje, em medicação, a gente comprava fralda geriátrica também. Agora que ela começou a ganhar, que a gente conseguiu pela assistência social, porque antes não passava pelo fato do pai dela trabalhar registrado, né? A gente conseguiu a fralda geriátrica, porém ainda tem as 5 medicações que ela usa, que totalizam 2.700 em medicação, com produtos para higiene, uns R$3.000 mais ou menos, mensais. E nesse tempo que a gente tentou, a gente fez de tudo para tentar dar conta, porque, poxa, ela é filha da gente, né? A gente tem que de algum jeito. A gente tenta, né? Fala assim, não, eu quero fazer isso, né? Porque assim, cuidar da Lari é difícil, porque ela é grande, ela é pesada. Quando você tem uma criança normal, uma criança típica, a criança cresce, a criança aprende a tomar banho sozinho, aprende até a sua vida. Com a Lari, não. A Lari vai ser para sempre o nosso bebê, né? Nosso bebezão. Mas o difícil não é cuidar dela, porque isso a gente cuida com maior amor, né? Mas o difícil... O conforto, pelo menos, que ela precisa, né? Que eu já estive lá na casa da Mônica, eu presenciei que a Mônica precisa tudo. Então, a Larissa... o básico pra Lari... Assim, o básico pra Lari agora é medicação, alimentação. Se em higiene e remédio a gente gasta 3.000, ela tem alergia alimentar, ela tem APLV. A gente gasta mais com isso. Ela tem um irmãozinho de 2 anos, né, o Danilo. Isso. Ele é autista. Ele também faz acompanhamento. Ele tem 2 tumores benignos, mas que a gente acompanha também. Então, a nossa vida é assim, o pai dela trabalha, né? Mas quando não tá trabalhando, a gente tá em terapia. Quando não é com a Lari, é com o Danilo. E assim, é a nossa vida, né? O difícil não é isso. A gente jamais vai se queixar disso, porque a gente é grato pela vida dela, né? A gente a gente sabe. Sim, o difícil é o financeiro. Como é que eu vou conseguir bancar um tratamento tão caro? Mas nesses períodos, tu conseguiu algumas ajudas, né? Que tu me contou, tudo. Nesse período, muito pouco, né? A gente teve ajuda de familiar, de algumas pessoas que conhecem a história da Lari. A gente fez muito empréstimo, a gente deve estar devendo em torno de uns R$30.000 para banco, a gente estourou o cartão de crédito, porque a gente também paga aluguel. E a gente teve que deixar tudo de lado, assim, contas, foi todo mundo para SPC, para priorizar a saúde da Lari, né? E daí me perguntam, mas você não consegue esse medicamento? Por exemplo, ela também usa o Gardenal. O Gardenal eu conseguiria, né? Porém, o que fornecem é genérico. E medicação genérica para Lari não faz efeito. Porque mesmo os originais não controlam totalmente as crises, né? Sim. Então, a gente vai entrar com um processo judicial para conseguir o canabidiol, né? Porque ela usa o mais fraco, né? Ela usa o de menos miligrama, porque é o que a gente pode comprar. O que ela precisa é 2.000 frascos. Ela usa 3 frascos por mês. Então, o que a gente pode comprar é o mais barato, que é de 575 cada frasco. Ela usa 3. Ajudou, que assim, quando a Lari começou com o canabidiol, ela voltou a ter movimentos. Ontem ainda ela fez um movimento diferente, ela fez assim com a mão, a gente ficou bobo. Uma coisa tão simples, mas que pra gente significa tanto, né? A Lari voltou a ser a Lari. Ela voltou a sorrir muito mais, porque assim, você viu ela, né? Ela usou sonda no nariz esse ano 3 vezes, porque ela perdeu a capacidade de mastigar totalmente o alimento por tanta convulsão, né? Afetou a deglutição dela. Aí o que aconteceu? A gente retrocedeu a tudo, né? A Lari fazia algumas coisas, eram poucas, mas pra gente, né, tá ótimo. Mas a Lari começou a perder tudo o que ela fazia. E com o canabidiol, a Lari voltou a ser a Lari. A Lari voltou a tentar virar de lado. A Lari voltou a bater palma. Ela passa o dia batendo palma, que é coisa que ela não fazia mais. Ela presta atenção quando a gente fala com ela. Precisa urgente dos medicamentos. E assim, aí pra mim conseguir o canabidiol, como é que é? Eu preciso que um neuro prescreva. Não consegui um neuro, porque o que prescreveu pra mim comprar foi o médico do cuidado paliativo. Se eu entrar com isso, pedido via judicial, vai ser negado. Aí agora eu consegui particular também, um neurocirurgião que já conhece ela, e ele vai prescrever. Porém, eu vou entrar com o processo. Como o médico mesmo me falou, que até agora nenhum paciente dele ganhou o processo. Vamos torcer para que a Lari seja a primeira, né? E daí lá, a gente não sabe se a resposta vai ser negado com 1 mês, daqui 8 meses, a gente não tem um prazo. Enquanto a gente não tem esse prazo, a gente precisa das medicações. E como eu disse que a gente acabou se endividando em banco, cai o pagamento, o banco pega quase tudo. Sim. Então a gente tem que dar um jeito de conseguir a medicação dela. Um jeito que a gente deu é fazer esse vídeo para você que está assistindo aí.
sensibilizar um pouquinho, dar uma força aqui para Lari. Eu tive muito na casa dela, eu estou acompanhando muito a história dela. A família precisa muito de ajuda, os remédios, tanto também para ela ter um pouco de conforto em casa. Ela necessita da cama hospitalar também, que a Mônica também já vai falar. Ela precisa o quartinho ser adaptado, porque eles estão todos na sala. Então tá tudo fora de lugar, assim. Essa menina não tá bem estruturada. Eu peço a ajuda de vocês, com todo o amor, para nós também tentar continuar essa nossa jornada aqui, para trazer outras famílias que estão precisando muito também, que já estão me procurando. Essas crianças precisam de ajuda muito rápido. Elas têm assistências pelo governo também, tem. A gente não vai dizer que não. Mas é preciso muita urgência. Tem que ser muito rápido, tem que ser uma consulta já, tem que conseguir o medicamento agora. O mês passa rápido, precisa do medicamento. Então é isso que eu acompanho lá na casa dela. De repente, uma pessoa que esteja assistindo, que conhece Isso. alguém que seja da área da medicina, que possa de repente dar alguma força, né? Isso. Às vezes ou indicar, Sim. fazer algum atalho, né? Uhum. É interessante, né? E a tarjeta aqui embaixo está passando sempre o Pix também, então uma reforçada ali. Isso. Que Quem se você puder se sentir ajudar aqui, ali. né? Que assim, hoje, né, a gente cuida da Lari, a gente faz o que a gente pode, né? Mas como a Lari cresceu, se bem que agora ela perdeu 7 quilos, porque ela ficou bem mal, né? Uhum. Ela precisava de um quarto pra ela, né? Porque assim, a Lari toma banho de leite, porque ela é muito grande. Então é todo um sacrifício pra conseguir dar o banho nela, né? A cama hospitalar ia ajudar muito, né? Também não pode ser qualquer... muito pela cama hospitalar e pelo colchão. Não pode ser qualquer cama, porque tem que ter as grades bonitinho, certinho, para que ela não caia da cama, né? Porque agora, graças a Deus, ela voltou a ter um pouco de movimentação, né? Então, não dá para apanhar ali e deixar, né? Hoje a gente dorme na sala porque, além de não ter o cantinho certo para ela, a Lari, tudo isso que aconteceu no cérebro dela, afetou o respiratório, né? O cérebro... Né? O cérebro não consegue oxigenar o corpo todo. Então, à noite, eu tenho que ficar monitorando ela, porque ela pode ter uma queda e não voltar mais. Então, a gente tá na espera ainda, ela vai passar pelo pneumologista, né? Sim. Porque a gente tá tentando conseguir o oxigênio em casa. Assim, acordada, ela satura super bem, mas quando ela dorme, a saturação cai bastante, né? Então, a Lari ia passar por uma cirurgia essa semana passada, né? Na terça-feira passada. Ela internou, foi entubada, foi sedada, tudo. Não conseguiram operar. A Lari ia fazer uma gastrostomia de novo. Porém, chegou lá na hora, eles viram que o estômago dela estava no local errado. Ele estava um estômago intratorácico, né? Ele não tinha como ser feito uma cirurgia por endoscopia, que era o que queriam, né? Punhar a sonda gástrica por endoscopia para melhor recuperação, né? Para cicatrização da Lari, que é bem difícil, né? E acabou que não deu. Então, a Lari foi encaminhada agora para cirurgia pediátrica. A gente tá aguardando. Então, provavelmente, até ano que vem, ela vai passar por mais uma cirurgia, né? A gente fica apreensivo, porque cada cirurgia que a Lari passa, a gente sabe que cada vez que você entuba, você pode não conseguir desentubar. E acabar precisando de uma tráqueo, né? Então, eles evitam ao máximo cirurgia. Mas agora, como ela perdeu deglutição, não tem mais como evitar, né? Então, a Lari voltou a comer aos pouquinhos, né? Tipo, triturado, tudo liquidificado ela come.
E basicamente legume e carne, porque ela tem alergia alimentar, ela tem a PLV. Então ela é toda cheia de alergias, então os produtos de higiene, até mesmo de limpeza de casa, tem que ser tudo em marca específica, para que não cause reação nela, né? Aí, assim, a gente não tem noção de quando a gente vai ganhar a medicação. Até porque ainda é dia 21 a consulta com o neurocirurgião pra gente começar a dar entrada, né? Então a gente pede, né, pra que quem puder doar qualquer valor ou ajudar de outra forma, não sei, conseguir, né? Ou se quiser seguir a gente no Instagram também, que é Jeane Cleverson ou Larissa Michele, lá vão acompanhar, né? Porque diariamente eu coloco lá como é que tá as coisas e tudo, né? O valor que a gente arrecadar vai ser tudo revertido para Larissa, né? Seja em consulta particular, em fisioterapias, em fono, porque ela não faz o tanto de fisioterapia que ela precisava. Que o médico pede, né? Quer, né? Porque ele falou assim, quanto mais focar na evolução da Lari, melhor vai ser, né? Só que a gente não tem como pagar isso, né? Então, ela não faz o tanto quanto precisava, né? Mas o principal nosso é foco nas medicações, porque ela não pode ficar sem. E todo mês a gente precisa fazer essa compra, né? Hoje a gente faz essa compra 3 vezes no mês, no começo, meio e fim. Porque é de acordo que a gente consegue o dinheiro, a gente vai comprando, né? Porque a gente não consegue pegar lá o dinheiro e lá todo e não dá, né? E se a gente conseguir um valor, né, que seja bom e a Lari comece a ganhar a medicação, a gente vai investir no quê? Na cama hospitalar, a gente vai investir em equipamentos para melhorar dela, né? Amanhã ela tem ortopedista. O ortopedista vai nos falar o que tipo de equipamento que ela pode usar, porque ela tá começando a atrofiar, né? Quanto mais grande ela fica, não é estimulada do jeito que precisava, né? Nunca andou nem nada, então é normal que venha atrofiação, né? E aí ela vai passar por ortopedista justamente para ver isso, né? Como é que tá os ossinhos dela, se tem como pôr ela em pé num parapódio. Se conseguir, que a gente tem fé que dê para pôr ainda, né? A gente precisaria de um parapódio, para pôr ela em pé, que também é muito caro. Mas que, assim, com a força de vontade que a Lari tem de viver e como ela tá hoje, em vista ao que ela tava há 3 meses atrás, a médica ficou impressionada. Ela falou assim, talvez se a gente tivesse começado com o canabidiol 1 ano atrás, a Lari não tivesse perdido tanto. E a Lari tivesse muito melhor. Porque, assim, junta a vontade de viver com o tratamento certo, a Lari tá maravilhosa, assim. Você vê a Lari, ela tá sorrindo. E pensa numa menina que gosta de elogio. Chamou de linda, ganhou ela. Ela adora. Linda, princesa, ganhou o sorriso da Lari, né? É uma princesa. E isso já é uma coisa que, assim, como o médico me diz, né? Ela acompanha com vários cirurgiões, né? Aí um deles me falou assim, olha, mãe, primeiro você tem que agradecer, porque é um milagre ela tá sem 2 válvulas na cabeça e a hidrocefalia simplesmente passou. Não cresceu mais a cabeça, não deu mais problema. Ela tá sem essa válvula, é um milagre. Ela te reconhecer é outro. Ela sorrir é outro maior ainda. Ela ter noção, ter sentimento, é assim, inexplicável. Clóvis arrepiou. A Lari, mas é uma alegria escutar assim, isso. Tu vê Deus nela, né? Porque assim, não tem como dizer, foi um acaso. A Lari é 1 em 1 milhão. Então, assim, ela é tão decidida a viver, tão determinada, assim, se vocês pararem pra ver ela com o irmãozinho dela, mesmo ele sendo autista, os dois é um amor, que só vê, um fazendo carinho no outro, a Lari brinca com ele, e ele tenta pegar ela no colo, um toquinho de gente tentando pegar a mana, né, mas, assim, se você parar pra ver, né, porque às vezes muitas pessoas pensam, né, igual eu escutei lá atrás, vai vegetar, e a gente não vê isso nela, a gente vê vida nela, e o fato da gente viver vida nela é o que não deixa a gente desistir. Não é justo a gente desistir dela, né? Deixar. Não tem mais o que fazer e pronto. Não tem cura, mas eu vou lutar pela cura dela. É simples, né? Assim, eu acho que eu tive uma filha perfeita, normal. E aquela filha morreu, nasceu uma especial. Mas assim, eu jamais, naquele momento, eu soube, eu vou lutar por ela. E assim, a gente faz o que tá no nosso alcance, o que não tá também a gente dá um jeito, né? Mas, infelizmente, hoje, sozinha, a gente não consegue mais, né? Aí é nisso que a gente precisa muito de ajuda. O Clóvis, dá pra cortar? Pode. Ok, respirar. Não, vamos em frente. Não, pra ver mais o que nós vamos comentar aqui. Ali eu acho que tu devia de frisar mais a necessidade ali da cama do colchão pneumático, tu não falou. Tem que falar, que é o principal. Os remédios tu já comentou todos.
A fralda ela já ganhou, já comentou. Eu acho que é isso. Falta mais frisada a cama, que é o mais importante chegar agora. E o colchão pneumático. Falar nessa câmera aqui do close aqui, já mete ficha. Aí também o que a Lari precisa muito é a cama hospitalar, né? Pra ser mais fácil de lidar com ela. E um colchão pneumático, né? Pra ser o nome. Pra não deixar dar escara, né? Porque normalmente pessoa acamada sempre tem. São aquelas feridas que são bem difíceis de tratar. A Lari não tem, mas porque de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, a gente tá virando ela de lado na cama várias vezes na noite pra que não aconteça isso. Porque ela passa muito tempo deitada. E é onde atrofia, onde dá feridas, então... Ela vai tomar banho de leite. Ela toma banho de leite. Porque agora também não tem essa cama. A quanto cama tempo pra te dar banho nela, né, Mônica? 1 hora e meia. Acho que é muito bom falar isso, porque não ter nem o colchão ali pra dar banho no leito é super. E a Lari já tá com 6 anos. Ela vai fazer 7 já em dezembro. E tem puberdade precoce. Que ela é grandona. Também tem puberdade precoce, uma das sequelas, né? Isso fez ela crescer muito. Ela tem 6 anos com o tamanho de uma criança de 10. Então, ela usa medicação também para controlar, né? Crescimento, tudo, os hormônios dela. Ela vai usar... Essa medicação eu ganho pelo alto custo, né? É uma injeção que ela toma a cada 3, 6 meses, mais ou menos. E ela vai tomar essa injeção até os 12 anos, né? Porque assim que eles pararem de tomar, ela cresce demais, né? Enfim. Eu tinha uma mini adolescente em casa, né? Agora a gente conseguiu controlar os hormônios, o crescimento, né? Mas era difícil. E justamente esse crescimento que tornou mais difícil. Porque assim, ela parece uma criança de 10 desde os 4 anos, quando ela foi diagnosticada. Então, ela tem 6 anos, mas a roupa dela é tamanho 14. Até pra gente achar uma roupa pra ela é difícil, porque ela já é mais gordinhazinha. Não fazem tanta roupa que caiba direitinho, né? Que se ajeite no corpinho dela, né? Então, é tudo uma luta pra conseguir, né? Agora... Principal, medicações. Também a cama, o colchão pneumático. Todos ela são principais. Ela precisa de uma tala extensora para perna. Praticamente a Lari tá bem sem assistência mesmo. Porque não tem, né? Tipo assim, não tem muito o que faça. A família tá lutando. Por isso que a gente fez aqui, para divulgar, para ser uma divulgação maior, mais ampla. Que a Lari recebe, mas não dá. Não dá para ela. E só o pai dela trabalhando também não dá. Eu não consigo trabalhar fora pela demanda, né? Igual esse mês ela vai ter 7 consultas, o Danilo também tem consulta. E também porque ela precisa de mim 24 horas por dia, né? Aí quando ela tá na PAI, o que eu faço? Dou um jeito, né, de ajudar. Faço bolo de pote, vendo meus bolos de pote e é o que ajuda. Passa aí o contato aí. Também, no Instagram também. Ou se quiser depois passar meu WhatsApp também, se tiver como, né? Mas especificamente pelo Instagram vai conseguir lá os meus bolos. E é o que ajuda bastante também, né? Que daí dá pra ir no Hortifruti fazer a compra da Lari, né? Que a Lari é muito fitness. Quem quiser, né? Pelo Instagram já consegue entrar em contato. Ou entra lá e pede meu WhatsApp também, passo. É só entrar em contato, né? É Giane Cleverson. E só lá certinho. Bom, pessoal, então esse é o intuito da gente conseguir patrocinadores para continuar essas histórias aí de superação, como a Mônica aqui, uma mãe novinha, já passando por toda essa batalha, mas eu sei que você que está ouvindo aí vai conseguir dar um auxílio aqui, ajudar nós, para nós continuar nessa ação aí, ajudar o pessoal. É isso aí, vamos se despedindo e obrigada pela ajuda, os patrocinadores. Pessoal, tá passando aqui embaixo o meu Instagram, para quem quer acessar já vê os vídeos aí. E é isso. Um beijão e obrigada a todos. E vamos lá. Vamos para talvez o segundo. Vamos com força aí.